Porque plantar é uma escolha, mas colher é uma sentença. Não adianta você querer ter plantado abacate e colher limão. Então as suas atitudes hoje, querido, elas vão repercutir, reproduzir algo amanhã. Talvez eu esteja aqui ministrando para a pessoa que vai destravar o avivamento dessa nação e eu nem sei. Talvez esteja aqui entre nós alguém que vai destravar o avivamento no Brasil e eu nem sei. Mas porque isso está dentro de você. Sabe, tem uma história muito interessante na minha família. A minha avó, ela ficou viúva com 36 anos de idade. E ela nunca mais quis casar. E ela criou todos os filhos muito sozinha, trabalhando fora, enfim, lavando roupa para as pessoas. Uma situação muito complicada, muito difícil. Mas ela sempre contava que um dia ela estava estendendo roupas lá no varal. E aí passou uma senhora na cerca da casa, que ela era da igreja metodista. E essa mulher olhou para minha avó e perguntou se ela podia conversar. E minha avó já viu que era coisa de igreja, já fechou, porque os crentes eram muito mal vistos naquela época. Hoje virou moda ser evangélico, mas naquela época as pessoas tinham uma grande resistência. E ela disse: não, eu não quero conversar. Então deixa eu só dizer uma coisa para a senhora sabia que Jesus a ama profundamente como ninguém nunca amou? Jesus ama você. E ela disse que aquela palavra entrou no coração. E minha sogra viveu toda a vida dela, minha avó viveu toda a vida dela, e foi parar lá em casa depois de idade, com 84 anos de idade. Ela faleceu, mas antes de falecer, já na cama, no leito de morte, ela veio aceitar Jesus. Porque veio uma senhora da igreja ministrar Jesus com ela, e usou exatamente as mesmas palavras que essa missionária da igreja metodista tinha usado há muitos e muitos anos atrás. A minha avó faleceu com 84 anos, há mais ou menos uns 28 anos atrás. Então você imagine o quanto tempo isso não faz. E por causa da posição da minha avó, os meus tios e o meu pai acabaram vindo para Jesus. E se hoje eu posso estar aqui ministrando o evangelho para vocês, é porque alguém tomou a posição lá na frente, lá atrás, de falar de Jesus Cristo. Aquela missionária que disse um simples Jesus te ama na cerca da casa da minha avó, e o sim da minha avó acabaram reproduzindo para toda uma geração futura uma reação em cadeia totalmente positiva no reino de Deus. Elas edificaram o reino de Deus na nossa geração. E o que nós temos feito? De que forma nós temos vivido o projeto de Deus? Será que você tem noção de que talvez você seja fruto da intercessão de anos atrás? De pessoas que oraram por você, que clamaram por você, que intercederam pela sua vida. E se hoje você pode estar aqui, você precisa ser grato a essas pessoas que pagaram um preço pela sua vida. Jesus falou a Jacó, agora então pega, Deus falou a Jacó, aliás, agora pega todos os teus filhos e volta lá para Betel. Volta para o lugar que eu falei contigo pela primeira vez. Volta para o lugar da aliança. Volta para o propósito original. Volta para a visão original. Deus estava dizendo: Jacó, você corrompeu aquilo que eu entreguei dentro do seu coração. O que eu te chamei para fazer? Não foi para edificar cidades, não foi para corromper a visão, não foi para trazer outras ideias, foi para ficar em Betel, porque ali você e toda a sua descendência seria alcançada pelas minhas promessas. Queridos, há muitos modismos hoje. Então agora virou moda cantar desse jeito, ou virou moda pular desse jeito, ou virou moda cair desse jeito, ou virou moda ler a Bíblia desse jeito, ou virou moda estudar desse jeito. Então todas as pessoas acabam caminhando por todas essas influências e modismos. Mas queridos, o que Deus estabeleceu sobre a sua vida não pode mudar. Isso é essencial para que Deus cumpra o propósito na sua vida. O que Ele te chamou para fazer? E por que não está sendo feito? O que Ele te chamou para viver e por que não está sendo vivido? E daí ele precisa voltar para Betel. Mas Betel é um lugar muito doloroso, porque geralmente os sonhos de Deus são gerados em situações difíceis. São em travesseiros de pedra, mas que tem azeite. Naquele lugar, a pedra profeticamente está falando de simplicidade. Está falando de algo muito simples. Mas o azeite derramado sobre essa pedra está falando sobre intensidade, sobre unção. Então, o chamado de Deus para a sua vida, ele deve ter essas duas coisas. Ele deve ser algo simples,
porque Jesus é simples. Deve ser algo que esteja ligado, conectado ao caráter de Cristo. Mas também tem que ter muita unção, muita graça, porque a unção é a habilidade do Espírito Santo derramada sobre a sua vida, que vai te capacitar a viver o propósito. Querido, sem unção não flui. Sem azeite não vai. Você pode até ter um chamado de Deus, mas se você não for batizado por esse azeite, se você não for batizado por essa unção, seu ministério nunca vai romper, seu chamado nunca vai fluir, você não vai sair da estaca zero, a visão de Deus para a sua vida não vai ser desenvolvida, não vai ser o que? Liberada. Os sonhos de Deus são gerados em travesseiros de pedra, mas nesses lugares é que existe muita unção. Você já viu que Deus nos leva muitas vezes a sermos perseguidos, humilhados, caluniados, mas é o tempo que a gente mais ora, que a gente mais jejua, que a gente mais paga preço, que a gente mais lê a palavra, que a gente mais cresce. E Deus mudou? Não, mas eu mudei. Eu estou fazendo a coisa certa. E daí eu estou totalmente aberto, vulnerável e receptivo para Deus revelar a vontade dele para a nossa vida, para o nosso coração. Porque eu estou totalmente suscetível ao agir de Deus. E daí ele tem liberdade para ministrar a sua vontade. Queridos, a crise e o conflito, elas te trazem autoridade. Foi ali que ele recebeu o cajado. Talvez você tenha até uma espécie de rejeição de lembrar do momento em que Deus disse para você o que você seria e quem você era, porque foi um tempo tão difícil, tão atormentador, mas só que é um tempo tão bom, tão maravilhoso, tão tremendo, que dá vontade de voltar a viver tudo de novo. Porque parece que, por mais que tinham tantos problemas, tantas perseguições, tantas dificuldades, foi o tempo que você mais cresceu em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A árvore plantada num mangue, no lugar de muita água, ela tem raízes superficiais. Então o vento bate, essa árvore quebra, porque tem água demais ali para beber. Agora vai tentar arrancar uma árvore do deserto, uma árvore lá da Caatinga, no interior nordeste, aonde as raízes, elas têm que mergulhar profundamente na terra até encontrar um lençol freático onde exista água para conseguir se alimentar. Então, para arrancar uma planta dessa do chão, meu amigo, é muito complicado. Então são as situações complicadas e adversas que você está o quê? Aprofundando as suas raízes. E vai ter um momento que ninguém vai poder arrancar o que você construiu em Deus. Ninguém vai poder mudar a visão que Deus estabeleceu na sua vida. Ninguém vai conseguir corromper o chamado do Senhor para a sua vida. Queridos, talvez Jacó estava dizendo: mas eu não vou voltar para Betel. Eu tenho muitos projetos, muitos sonhos, muitas atividades, muitos envolvimentos, muitos compromissos. Eu estou muito ocupado para voltar para Betel. Talvez nós estejamos assim. Deus tem um chamado estabelecido sobre a nossa vida, Deus tem uma vocação para cada um de nós, mas nós estamos muito ocupados com tantas coisas que já não são mais o plano de Deus, que não edificam mais, que não nos levam a lugar nenhum, e nós não queremos largar toda essa zona de conforto para assumir um novo desafio em Deus. E Deus está nos chamando para isso, e nós estamos ocupados demais para voltar para Betel. Jacó, ele até podia contar histórias para os seus filhos lá de Betel. Ele podia dizer: olha, eu um dia recebi uma visão de Deus. Mas como ele não vivia aquilo, ele não tinha mais autoridade para falar sobre aquilo. Queridos, a pior coisa é um líder hipócrita, que cobra do povo uma coisa que ele não faz, que ele leva o povo num lugar onde ele nunca foi, que ele acaba conduzindo as pessoas para uma vida de mentira. Então você que está hoje aqui, você que é líder, assuma esse compromisso diante de Deus de viver em transparência e em verdade. Você não pode exigir das pessoas que as pessoas tenham uma vida de oração, de jejum, de dedicação, de devoção, de entrega total, se você não vive isso, se as pessoas não veem isso espelhado no seu comportamento, elas não conseguem se inspirar com as suas atitudes, senão você vai viver uma vida de fábulas. Aquele testemunho de Jacó para os seus filhos era só um conto da carochinha, não tinha um valor real. Ele precisava levar os filhos para Betel. Nós precisamos conduzir as pessoas
de nossa responsabilidade a lugares em que nós já estivemos. É só assim que nós vamos conseguir destravar ministérios. É só assim que nós vamos conseguir gerar chamados. Eu tenho muita saudade, queridos, de um tempo em que existia testemunhos de fogo. As pessoas vinham, ganhavam oportunidades para compartilhar um testemunho com a igreja, com o seu grupo de discipulado, e elas iam para frente. E chegando aqui, elas começavam a contar, e às vezes em lágrimas, elas começavam a compartilhar o que Jesus tinha feito na vida delas. E às vezes não precisava nem apelo. As pessoas saíam correndo da cadeira e se jogavam aqui no pé do altar e diziam assim: eu quero ter esse Jesus que você tem, porque é algo tão tremendo e tão maravilhoso, porque havia fogo, havia intensidade, havia verdade, havia compromisso, havia comprometimento com Deus. A pessoa transpirava unção. Então hoje se precisa de muitas estratégias. Para que estratégia? Para que método? Se não tem mais unção, se foi embora a graça, para que uma visão exterior se a visão de dentro já foi embora? Para que uma visão do lado de fora se já não tem mais aqui dentro, se já não acende mais aqui dentro, se já não queima mais aqui dentro, se já não existe mais paixão aqui dentro? Ou talvez nós temos vergonha de expor onde é que foi o momento do nosso encontro. Talvez Jacó não tivesse moral para falar sobre o lugar de Betel, que ele tivesse o que? Vergonha de expor as suas vulnerabilidades. E hoje não existe nada pior do que um líder que constrói uma imagem para mostrar para as pessoas algo que realmente não é verdade. E era o que Jacó estava fazendo. Só que ele precisou voltar para Betel com seus filhos. Repita comigo: eu preciso voltar para o lugar de aliança. Então ele disse: eu vou levar vocês, meus filhos, de volta para Betel. Eu vou conduzir vocês para o lugar do encontro, e eu vou restituir para essas tribos, povos, línguas e nações que vão ser gerados a partir de vocês, que são alvo de toda uma promessa de Deus para a nossa descendência. Eu vou conseguir resgatar tudo aquilo que se havia perdido. Eu vou abrir para vocês a minha cicatriz. Eu vou compartilhar com vocês a minha vergonha. Eu vou expor a minha culpa sem máscaras. Eu vou dizer para vocês que naquela noite em que Deus revelou o seu sonho para mim, eu tinha mentido para o seu avô, eu manipulei o seu tio, eu estava fugindo numa terra estranha como um mentiroso, com fama de enganador, mas Deus teve misericórdia da minha vida e me fez promessas. E se hoje eu posso estar aqui, é porque a grande misericórdia de Deus me escolheu para um propósito que eu não estava preparado e nem era digno para fazer, mas eu disse sim. E como eu disse sim, eu preciso sustentar esse sim que eu disse. E agora eu vou levar vocês para viver isso comigo. E queridos, a restauração, ela traz de volta as promessas. Repita comigo: a restauração, ela traz de volta as promessas. E daí ele começa a viver de novo tudo aquilo que Deus tem para ele viver. Quantos de nós fugimos do propósito original? Quantos de nós corrompemos a visão original de Deus para a nossa vida com estratégias humanas e com visões de homens, com rudimentos e dogmas sistemáticos de todo esse mover religioso que existe no Brasil e que não é o cristianismo na sua essência? Quantos de nós somos chamados para coisas simples e que, por pensar em coisas grandes, acabamos trazendo adendos para a visão e corrompemos a visão? Deus está nos chamando de novo para Betel.